pessoal, Cirilo Cavalli aqui, hoje um pouco apertado aqui na bancada. A intenção é a gente falar um pouco da função fritar sem óleo, não só da Air Fryer em si, a clássica, mas de outros produtos que estão trazendo essa funcionalidade e tem caras bem diferentes. Mais cara de forno, por exemplo. Então hoje vamos passar pelas principais diferenças entre a Oven Fryer, a Air Fryer Oven e a fritadeira sem óleo, a clássica Air Fryer. Vamos lá? Pessoal, a Air Fryer já é um produto bem recente no mercado. Tem pouco mais de 10 anos que surgiu e desde então vão surgindo versões diferentes para executar o mesmo trabalho. A ideia desse tipo de conjunto é gerar uma convecção acelerada, uma troca de calor rápida entre a superfície do alimento com o ar que está quente no local. Então por isso que normalmente tem um ventilador praticamente direto sobre o alimento. Claro que ele não está jogando o vento em cima, ele está fazendo um fluxo pela lateral e trazendo por cima de volta. Então está acontecendo uma sucção pelo centro. Mas assim mesmo, é um ventilador grande para um espaço pequeno para acelerar essa troca de calor. Os fornos convencionais já trabalham há anos com convecção, tendo um ventilador normalmente atrás e criando um fluxo leve internamente dentro do forno. Acelera mesmo o processo de cocção, mas não traz esse efeito de crocância que você tem quando usando realmente uma Air Fryer. Mas pela popularidade da Air Fryer, o quanto ela está ganhando de mercado e até derrubando a utilização de fornos, várias empresas estão achando outros meios de fazer este processo tradicional. Uma delas é adotando em um forno tradicional uma convecção intensiva no topo para trazer o efeito de fritar sem óleo. Atualmente muitas empresas estão chamando esse tipo de conjunto de Oven Fryer. Oven em inglês, forno, fryer, fritadeira. Apesar de que fora do Brasil não estão chamando com esse termo, mas particularmente me agrada. Oven Fryer quer dizer, é mais forno do que fritadeira. E é verdade, esse tipo de conjunto normalmente é um forno convencional, resistência em cima, resistência embaixo, e aí o conjunto extra para fritar. Também seguindo essa cara de forno, mas bem diferente, nós temos aqui a Air Fryer Oven. Também fora do Brasil não chamam esse tipo de produto de Air Fryer Oven, mas faz sentido, porque é uma Air Fryer com cara de forno. E aí realmente é uma Air Fryer. Ele só vai ter o ventilador, a resistência superior e não tem a resistência inferior. Então, basicamente, Air Fryer, essa tradicional, com o cesto removível, como a gente vê normalmente. A Air Fryer Oven, que tem cara de forno elétrico, mas é uma Air Fryer. E a Oven Fryer, que é um forno elétrico, que tem a função de Air Fryer. Mas e aí? Qual que é a melhor delas? Vai variar do teu hábito. De repente, só essa Air Fryer pode ser o bastante. De repente, para você, isso aqui nem é interessante. Vale a pena ter um forno que tenha a função Air Fryer. Então, vai variar muito do que você faz para escolher o que é melhor para você. Então é importante, vamos passar pelas diferenças entre elas e assim, baseado nos teus hábitos, vocês já vão saber qual estilo de produto vai ser interessante para vocês. A Air Fryer Oven, ela é um produto normalmente com painel digital, apesar de ter alguns modelos que não vêm com painel digital, grande parte delas vem porque ela tem um controle um pouco melhor e aí dá um pouco mais de versatilidade para fazer algumas outras coisas que normalmente não só no Air Fryer você vai conseguir fazer, mas também em um desidratador. A Air Fryer Oven muitas vezes pode trabalhar de 35 a 80 graus por um tempo longo. Então é um produto interessante para aqueles que querem desidratar frutas, que querem preparar alguns ingredientes sem chegar em temperaturas acima de 80 graus. Vale vocês ficarem de olho quais os produtos têm isso, mas o que a gente viu até agora, grande parte deles tem essa função. Mas é claro que isso não é regra. Pode ser que apareçam fornos que tenham esse controle também no futuro e possa aí poder desidratar também. Ainda não vimos, mas pode ser que apareça. Fritadeira sem óleo já tem um modelo no mercado que desidrata, só lembrando, é um cesto tradicional, então limita bastante o quanto você desidrata num conjunto como esse,
que você só tem normalmente uma camada, e dentro desse tipo de produto você tem até 3 camadas, podendo desidratar muito mais em uma passada só. Agora, isso é só um detalhe, é uma funcionalidade que diferencia elas. Os tamanhos é algo importante de mencionar, já dá para ver de cara aqui, a Air Fryer tradicional é a menor, apesar de estar vindo alguns modelos com 7 litros já, bem grandes, bem largas, e não é mais muito prático de você ficar carregando com uma alça, mas assim mesmo, normalmente são menores. A Air Fryer Oven é o segundo maior, varia muito o tamanho delas. Esse aqui é o tradicional, grande parte dos produtos está com 12 litros no mercado, e acho que se você começar a aumentar demais, sem você ter nenhuma resistência embaixo, pode ser que comece a limitar o que ela entrega. Mas já cabe um frango aqui dentro, tem algumas que têm espeto giratório, como a Oster, elas podem entregar mais, só que tendo só uma resistência superior, limita o que é possível fazer. A gente chegou a fazer bolos, deu certo, só que você tem que saber a configuração de altura para não queimar no topo e você ainda conseguir ter uma circulação e aquecer embaixo. Algo que seria interessante evoluir nesses produtos é nas paredes. Elas continuam vindo sem nenhuma proteção, nenhuma pintura, e como você espirra muito líquido para tudo quanto é lado, normalmente gordura, acaba manchando e aos poucos vai danificando. E não tem muito o que fazer. Na parte superior, onde fica a resistência e o ventilador, também tem as mesmas condições do Air Fryer comum. Então poderia ter uma evolução maior pelo espaço que tem, podendo criar algum meio de fazer uma limpeza, mas elas ainda não estão nessa situação. Na Oven Fryer, a gente está aqui agora com 35 litros nessa Miller, mas tem modelos menores, 25 litros, acho que de 15 litros tem por aí, e tem modelos maiores também. Mas normalmente você vai ver perto disso, 30, 25 litros, e é um conjunto mais completo. Não só em termos de temperatura, porque aqui a gente vai de 70 mais ou menos até 250 graus. Desses conjuntos, a Air Fryer comum e a Air Fryer Oven acabam ficando limitados em 200 graus. Pelo menos não vi nenhuma que passe disso até o momento. E a Oven Fryer é comum de ver com temperaturas mais altas. Essa, por sinal, foi a que mais chamou atenção até agora. Bate 250, segura a temperatura e aí você consegue fazer muito mais coisa. No caso de fazer carnes, a temperatura ideal nem foi 200 graus, foi 220. E a qualidade de entrega ficou semelhante à Philips Valita, que é a que tem o melhor desempenho de air fryers até agora. Nenhuma das outras chega perto do resultado que a gente viu aqui. Por sinal, o outro modelo de oven fryer que a gente testou foi o Philco, e ele também entregou um bom resultado com carne, e elas ficam acima da Air Fryer Oven de quase todas as air fryers já testadas. Falando um pouco mais de versatilidade, a Oven Fryer também dá para fazer pão. É interessante até fazer pão porque ela tem todo esse processo de convecção, então realmente é um conjunto mais completo. E aqui como exemplo a Miller é uma empresa brasileira, está fazendo fornos esmaltados no Brasil, os comuns, e está aplicando também nessa Oven Fryer. Então se espera de repente que produtos novos surjam com uma esmaltação, o que é interessante para a limpeza, coisa que a gente não está vendo ainda nesses produtos, que normalmente são 100% importados. Na questão de desempenho na parte de fritar em si, vai variar muito mais de produto para produto do que entre as tecnologias. Todas conseguem entregar bons desempenhos e também desempenhos ruins, dependendo do produto. No geral, o que a gente vai ver é que a Air Fryer Oven, das que a gente testou até o momento, tendem a demorar um pouco mais do que a fritadeira sem óleo convencional. A Oven Fryer, como tem controle de temperatura, tem mais versatilidade, você consegue achar meios de compensar. Mas isso não é regra, vale entrar no site da Arpija, ver as avaliações e assim entender o que esses produtos estão entregando mesmo, cada um dependendo da tecnologia que tem. Quando se tratando de praticidade, é difícil bater a Air Fryer pela facilidade de você conseguir abastecer, fazer o processo. São só 2 peças que normalmente você está limpando depois de terminar o serviço. E nesses conjuntos, como você tem paredes, as grades também não são muito simples de limpar, dá mais trabalho de fazer a limpeza, muitas vezes também para você organizar para um preparo. Também lembrando, esses produtos eles têm portas de fornos, então eles também sujam, tem cantos que vão acumular. É interessante de ver o alimento enquanto está fazendo,
mas depois é mais uma área para limpar. Quando se tratando de custo, vale falar de uma forma meio genérica, que elas se entrelaçam em vários modelos. Por exemplo, a fritadeira sem óleo, ela normalmente vai custar mais em conta. Mas tem fritadeira sem óleo acima de R$1.000, tem uma agora com Wi-Fi, acho que da Philips Valita, que chega a praticamente R$2.000. No geral, elas vão estar abaixo de R$500, ou ali em torno disso, então é o mais em conta. Quando indo para Air Fryer Oven, ela está intermediária em termos de valores, mas assim mesmo, chega a mais de R$1.000, tem algumas meio salgadinhas no valor pelo que ela está entregando. A Oven Fryer vai variar mais ainda, tem alguns modelos importados que estão aí perto de R$600, R$500, que vão ter resistência inferior, superior, função Air Fryer, mas são mais simples, não tem isolamento térmico, não tem esmaltação interna, então aí estão mais em conta, beirando o preço da Air Fryer Oven. Essa aqui, por exemplo, já está mais de R$1.000, e a tendência, se surgirem mais alguns modelos como este, com esmaltação e tudo, vai estar beirando perto de R$1.000 também. Para fazer um resumo, gente, aqui está uma tabela comparando os principais detalhes de cada uma, onde cada uma é mais forte. Até um detalhe que eu não tinha mencionado, que está aqui, segurança. A Oven Fryer, ela acaba ficando mais quente na parte externa, por mais que algumas venham com vidro duplo, ainda vai beirar mais de 100 graus na parte da frente, e as outras acabam ficando um pouco mais seguras para toque ao redor delas. E para vocês, gente, qual que é o produto mais interessante para ter em casa? Air Fryer Oven, Air Fryer, Oven Fryer, forno elétrico convencional, forno com convecção? Comenta aí embaixo, gente. É interessante saber o que mais agrada a vocês, até para a gente trocar umas ideias pela frente. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, mas por hoje é só. Nos vemos na próxima e até mais.